é um pouco assustador, você não acha, Mauro? É bizarro, né? Até porque existe já uma ideia de como escapar disso, né? Você, assim, eu acho o seguinte: depois do que o Flamengo viveu, fica muito evidente para qualquer clube onde pessoas capacitadas queiram fazer uma reformulação que é possível. Que isso, caramba, o que está acontecendo com o Tirone? Parece que está sendo engolido por um Derrubou a monstro. água lá, mas fica tranquilo, tô com você, fica Tô tranquilo. aqui, tô Estamos aqui. aqui. Olha lá o pano, olha o pano. O pano, O ó. pano, Tá, pano de tá chão. fora. Paninho aqui, pra dar uma limpada. Vamos Então, lá. eu acho que assim, as pessoas já sabem que é possível. E nenhum movimento no sentido de uma reformulação real acontece, né? É só essa roda viva de contratar, tal, a dívida empurra com a barriga, paga depois, estádio, sei lá o que mais. Não dá, cara. Não vai sair nunca disso. Aí chegou agora, acho que num ponto ainda mais dramático da história, né? Porque entrou um novo presidente, com um discurso muito parecido daquilo que se fazia antes. A entrevista de hoje é uma coisa muito constrangedora. Assim, a dificuldade para responder coisas até básicas, né? Desconhecimento, vergonha alheia. Acho que o corintiano, minimamente sensato, que olha para aquela coletiva, ele pensa assim: caramba, estamos ferrados. Vai para onde isso aí? Esse é um ponto, né, Arnaldo? Hoje, em 2024, seja o caminho que você tomar, existem caminhos para você tentar sair do buraco. Por exemplo, o São Paulo está tentando achar um caminho aí, né? Não sei se vai conseguir, mas vamos admitir que o cenário do São Paulo hoje é um cenário muito melhor do que era 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Tá, da sua maneira, tá se virando aí, né? Vamos lá, são coisas diferentes, né? Flamengo, São Paulo e Corinthians. A única coisa em comum é a popularidade dos três, né? O resto é muito diferente, tudo muito diferente. Cenários diferentes, patrimônios diferentes, dívidas diferentes, administrações diferentes. Por isso é difícil você ter um modelo. Você tem exemplos de reestruturação financeira. O mais latente, o do Flamengo. E que talvez aí o Corinthians, por ter um alcance de arrecadação semelhante, pudesse se inspirar. Existem, de fato, algumas, digamos, tentativas de sucesso nesse aspecto, pensando antes no saneamento mínimo financeiro e depois na parte futebolística, nos títulos e tudo mais. O que eu vejo hoje de mais complexo em não cuidar disso minimamente é que esportivamente hoje é mais complicado você estar encalacrado. A chance de você cair é maior. A chance de você ganhar títulos é menor do que era há 5 anos, do que era há 10 anos. E esse é o buraco do Corinthians. O Corinthians está se enfiando num negócio que ele fica mais perto do fracasso esportivo e mais longe do sucesso esportivo, além do caos econômico. Porque hoje a concorrência é maior. Existem outros clubes estruturados, não tão populares e grandes como o Corinthians, como é o caso do Flamengo, mas existem clubes estruturados de diversas formas. O Bahia, o Fortaleza, o Bragantino, o Atlético Paranaense. E aí, cara, você vai ficando literalmente para trás. Né? No caso do São Paulo, que eu acho que é o meio termo, não deixa de ser simbólico que hoje o São Paulo tenha lançado, é um negócio ali, um plano de saneamento das dívidas bancárias do clube em 5 anos com base no fundo de investimento. Bem enrolada, coisa complexa, mas no final das contas é uma tentativa mirando um saneamento mínimo financeiro do São Paulo, que passou a ser um clube que arrecada muito mais do que arrecadava antes de começar essa gestão. É o que eu te falei lá no Band Esportes hoje. Você comparar hoje a entrevista do presidente do Corinthians com a entrevista do presidente do São Paulo, horas depois, lançando um outro patrocínio de camisa, você fala, cara, não é possível que isso aconteceu com os dois clubes em 3 anos. Porque o exemplo do Flamengo é um exemplo anterior e tudo mais, mas quando essa gestão do São Paulo começou, era o começo da gestão do Ilho, e o Corinthians e São Paulo estavam no mesmo buraco, financeiro e esportivo.
o São Paulo deu uma respirada, ganhou um título e tem um mínimo rumo. O incremento de arrecadações do São Paulo nesses últimos anos foi incrível. A presença, o São Paulo hoje supera o Corinthians em média de público. Isso era inimaginável. Em arrecadação de bilheteria, inimaginável. E se não tem a mesma arrecadação geral, a mesma receita, ele está mais equilibrado do que o Corinthians. Então ele está mais perto da parte de cima do que da parte de baixo das tabelas, né? E isso, eu estava conversando com o Mauro lá no Cartão Verde. Uma gestão num clube gigantesco bem sucedida, ela é capaz de dar uma equilibrada no clube, colocar nos eixos. Assim como uma gestão tétrica, e o Corinthians está sucedendo uma gestão tétrica com outra, é capaz de colocar o time ou o clube numa situação muito delicada, né? Então o Corinthians hoje vive talvez a pior situação da sua vida, da sua história, porque a concorrência é muito mais forte em termos esportivos, né? O Corinthians não está só disputando com o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos, lá como era lá. O Corinthians está disputando contra vários outros times mais organizados e tem mais condição de, por exemplo, sobreviver numa maratona de pontos corridos, que o Corinthians, de novo, está lutando para não cair. Mauro vai até amanhã no lançamento lá do trabalho do Grafietti anual. Isso. Que trata um pouco da situação de cada clube de acordo com o balanço dos últimos balanços de cada um. E o Grafietti deu entrevista para a gente lá no Tricolor falando um pouco da situação do São Paulo. Ele sempre fica falando naquela questão do paciente, né? Da UTI para sai da UTI, tá agora com cuidados, mas não está na intensiva. É um pouco o cenário que o São Paulo passa a ter. Ele ainda está doente, mas ele não está em fase terminal, né? Isso, essa é a comparação que o Grafietti faz com relação ao São Paulo. O Palmeiras e o Flamengo continuam nadando de braçada e o Corinthians, esse sim, completamente encalacrado nesse momento. E para mim, repito, é espantoso você estar falando sobre em 2024, quando no continente o Brasil arrecada muito mais dinheiro que todo mundo, e o Corinthians está num buraco desses. E aí, eu estava falando hoje em outro lugar, fui lá no Arquibancada Tricolor, lá com o Gabriel Sá e tal, para você afundar um clube do tamanho que ele for, você não precisa de muita coisa. Você tem alguma seção, uma sequência de administrações ruins, esse negócio vai pro buraco, né? É o Santos que aconteceu isso, com muito menos poder de arrecadação,